Olá, educadores, educadoras, gestores e famílias da educação infantil. Em março, tivemos a notícia da necessidade do fechamento de nossas escolas. Essa notícia, para nós, da educação infantil, nos causou uma grande preocupação em como seríamos escola nesse formato, nessa modalidade à distância, remotamente. Rapidamente, com criatividade e muito diálogo, nos organizamos de forma a conduzir propostas e conversas, muitas com as nossas famílias e com as nossas crianças. E de lá para cá, é assim que nós estamos nos organizando, sempre buscando garantir a interação e a brincadeira como pressupostos, princípios, eixos estruturantes do nosso trabalho. Mas, de maneira fundamental, como era muito importante naquele contexto, e também agora, preservando e cuidando da manutenção dos vínculos com as crianças pequenas. Nesse momento, estamos nos organizando, estudando, planejando, discutindo, desenvolvendo protocolos, possibilidades e perspectivas para o retorno presencial das nossas crianças da educação infantil. E é sobre essa questão que iremos conversar com os nossos convidados. Estarei nesse diálogo eu, Karen, coordenadora da educação infantil da Diretoria Executiva de Educação Básica do Grupo Marista, mas também Marina Mazetti, coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista de Ribeirão Preto, também o Glaucio Mota, Glaucio, pedagogo do Grupo Marista, e como não poderia faltar nesse diálogo, uma mãe marista, Lívia, mãe do Tomás e do Cauê. E é com você, Lívia, que eu gostaria de começar essa conversa, esse bate-papo. Lívia, conta para nós aqui como tem sido a sua organização, a sua dinâmica familiar, a relação com a escola e quais têm sido as suas preocupações e expectativas para esse retorno presencial. Obrigada. Bom, eu acredito que a preocupação inicial de nós pais é com relação à preservação da saúde, da segurança e do bem-estar dos nossos filhos. Né? E com isso gera-se uma certa ansiedade, uma angústia com relação aos cuidados que a escola terá para esse retorno, né? Pois sabemos que deve haver uma adequação de todo um contexto escolar, né? Dando prioridade ao que realmente será necessário para esse novo normal. Né? Eu acho que não existe um ideal, mas sim uma coerência no contexto em que se encontra no momento. Né? O que é possível fazer para aquela situação? Muitos são os questionamentos, né, de como a escola está se preparando e se planejando para que esse retorno aconteça de uma forma mais segura para os nossos filhos. Um outro questionamento assim, que me vem muito à cabeça é como será a acolhida dessas crianças. Né? Como isso será feito? No meu caso, os meus filhos são muito pequenos, né? E eles necessitam de um cuidado, de um afeto, de um carinho mais próximo. Como isso será feito? Né? Como a escola está se preparando para que essa acolhida aconteça, né, de uma forma segura, já que o contato físico ele não é o indicado no momento. Lívia, é super compreensiva assim, a tua preocupação, também é a nossa, né? Nós, enquanto escola, estamos nos preparando com todo o respaldo, né, da rede marista de colégios. Temos estudado os protocolos, as experiências das escolas em outros países, né, para a gente poder fazer com a maior segurança possível esse retorno. São os mesmos pontos que você trouxe. Então, a questão tanto da segurança em primeiro lugar, então a organização do espaço, né, das rotinas de higienização, né, a organização da comunidade, do acesso da comunidade à escola, então, seguindo todos os protocolos, organização de horários, os grupos de crianças que poderão voltar, então o colégio já fez
pesquisa de intenção de retorno, para a gente poder mapear, né, quem tem a intenção de voltar, quantos serão, para trabalharmos sempre em pequenos grupos, né, restringindo aí a convivência de uma certa forma, mas ao mesmo tempo garantindo esse vínculo, esse afeto, que para as crianças pequenas da educação infantil é fundamental, né? A criança ela só vai ficar bem no ambiente se ela se sentir percebida, segura, né? Com todo o afeto, principalmente do professor ali, que manteve esse contato com a criança todo esse tempo, né? E é importante colocar, né? Nós começamos, logo que começamos e terminamos o processo de adaptação, nós entramos nesse isolamento. Então, nós teremos que fazer uma readaptação das crianças nesse ambiente. Então, acho que a preocupação está sendo em cima desses pontos, né? E com certeza nós vamos construir juntos ali, né, a melhor maneira. Então, o atendimento às famílias, essa personalização, a formação dos profissionais, da comunidade escolar, tem sido o nosso ponto de preocupação, para a gente poder garantir o máximo possível desse bem-estar. E Marina, diante desses aspectos, né, que são importantíssimos para a gente pensar a educação, né, que são esses aspectos cognitivos, pedagógicos, né, nós maristas temos uma preocupação para que essa educação seja a mais integral possível, né, e aí diante dessa proposta que nós temos, a questão do bem-estar, ela está assim, muito premente, muito, muito forte, né, fundamentado, né, dentro da nossa proposta. E aí a gente está nesse momento de uma rotina muito diferente, assim, né, onde a gente vai estar encontrando desafios que a gente não encontrava antes, ou até que encontrava e tinha antes, mas não estava tão presente assim, né, no modelo da rotina, né, entre aspas, normal, né? A gente fala de um novo normal, talvez não seja tão normal assim, ou enfim, fica difícil até da gente fundamentar, né, que momento é esse que a gente vive. A gente está aprendendo muito e futuramente a gente vai falar muito sobre e aprender muito, né, com esse momento que a gente está vivendo, porque também tem possibilidades, né? Claro, desafios, a gente tem muitos, né? É um momento de pandemia e um momento triste, né? Porque a gente está perdendo vidas, né? Por outro lado, é um momento também de se revisitar, de se ressignificar, de se reorganizar, isso que a gente está reforçando bastante aqui. E a gente tem que buscar um equilíbrio nisso tudo, né? Tentar encontrar forças aí, né? Uns nos outros, para que a gente possa aprender e, com tudo isso, né? A qualificar nossos processos de aprendizagem, mas também dar conta de questões que são particulares, né? Necessidades pessoais, né? A vida da família mudou muito, né? nesses dias, né? As rotinas, né? Quem diria que ao mesmo tempo pais estivessem trabalhando e ao mesmo tempo as crianças estudando, brincando durante toda a semana, né? Algo que não, em algumas rotinas sim, mas não é muito comum. Então a gente está vendo aí um desafio ainda maior para a família e também o que não é diferente também para a escola, né? Então a criança nesse cenário, assim, ela está diante assim como o professor, né, buscando proporcionar com que essas novas aprendizagens, né, não desconsiderem as necessidades infantis, né? A gente está né, Karen, assim, nesse momento de encontrar as melhores mediações possíveis, assim, né, para esse momento de pandêmico, esse momento diferente, né, esse momento extraordinário. E essas buscas todas, elas precisam, como eu falava, né, buscar uma condição, buscar ambientes, né, e os espaços e os tempos são muito diferentes agora, né, não estamos falando de um único espaço que é a escola, né, estamos falando de vários outros, né. E aí a Marina falava de protocolos, né, o Grupo Marista, né, de modo geral, né, nesse suporte para os colégios, tem pensado de maneira muito participativa, assim, bastante democrática, esses protocolos
muito alinhados às organizações todas, né? Muito alinhados à OMS, ao governo, Estado, município, né? Muito alinhado a tudo isso, criando os protocolos para justamente garantir essa saúde e protocolo, né? Para esse, não só agora nesses momentos que a gente está, né, antes de retorno, mas sobretudo para o retorno, né? E aí cada colégio tá montando o seu plano de retorno às aulas, e aí a gente não tem dúvida, né, que esse retorno vai ter desafios, a gente não vai dar conta de tudo, né? Teremos muitos desafios, mas a certeza de que seremos muito acolhidos, né? Até porque essa é uma máxima, né? Uma prerrogativa assim da proposta marista, né? A acolhida, né? Os pais sabem disso, não só quando eles chegam, né, na escola, aquela alegria toda, um violão, uma música, uma dinâmica, mas em toda a rotina, né, de muita acolhida, de muita atenção para os movimentos, atenção para tudo que a criança faz, né? E aí eu tenho certeza que essa acolhida, né, diante desses desafios todos, vai ser recheada de muita criatividade e de segurança, né? Distanciamento, todos os cuidados para que a gente volte com bastante segurança, que eu acho que essa é uma palavra que está permeando esse nosso bate-papo. Eu acho que o Glaucio tocou no ponto que eu não comentei anteriormente, mas é essa questão do contato, né, Lívia, da professora com as crianças, né? Então, a gente sabe que é inviável, não tem como a professora não ter um contato físico, né? Por isso nós estamos estudando desde as EPIs que serão utilizadas, né? Mas assim, a criança necessita, é uma linguagem da criança, né? A interação, o toque físico, a gente vai ter muita criatividade, é isso que o Glaucio falou. Criar gestos, né? A gente poder se reinventar ali, e eu acho que a criança ela é muito aberta nesse sentido, eu acho que ela tem uma facilidade de ressignificar, né, Lívia? Então, as professoras também muito sensíveis, então a gente vai criar ali, naquele momento, estratégias, mas para garantir que a criança se sinta segura e acolhida, né? Então, esse é um ponto. Mas, Lívia, também tem um outro ponto que eu queria saber como você tem pensado para a gente poder construir juntas, né? A questão da aprendizagem. Como é que você tem pensado a questão do desenvolvimento do Tomás, do Cauê, então das crianças, como para você, você tem pensado sobre isso? Qual é a tua preocupação? O que você espera da escola com relação à parte pedagógica nesse sentido da aprendizagem, mais cognitiva, assim, né? Bom, eu acho que a preocupação ela faz parte, né, desse novo cenário que a gente está vivendo, né? E a questão da aprendizagem ela é extremamente importante, pois eu acho que as primeiras experiências são as que marcam mais profundamente a pessoa. E quando positivas, elas tendem a reforçar, né, ao longo da vida atitudes que são imprescindíveis para o desenvolvimento do ser humano. Né? Então, existe um planejamento da escola, uma preparação, né? Como que vocês estão se organizando com objetivos claros, né? Essa questão da aprendizagem das crianças desde as crianças bem pequenas até as maiores, né? Como isso vai ser feito? Vocês vão partir de qual ponto, né? Como vocês vão verificar se as crianças tiveram algum tipo de desempenho e desenvolvimento no ensino remoto? Né? Eu, como mãe, eu consegui fazer muitas das atividades propostas pela escola, mas eu sei que a realidade não é a realidade de todas as famílias, né? E mesmo assim, isso me preocupa com relação ao olhar atento e específico do professor, né? Que é de extrema importância. Como vocês vão conduzir, né? Como que a escola vai conduzir esse retorno das aprendizagens? A gente também tem tido um plano de ação, a gente tem chamado, né? É sabido que as crianças, né, em cada série tem um plano de ensino anual, né, Lívia? Então, a gente tem objetivos e propósitos a serem atingidos e desenvolvidos com as crianças. Claro que desde as crianças bem pequenas, muitas vezes os objetivos são de interação, de contato, de exploração, né, de investigação, que parte as famílias fizeram, algumas conseguiram, outras nem tanto, né? Então a gente entende que tem alguns objetivos que conseguiram ser atendidos mesmo estando em família ali, né?
outros não. Então a gente está fazendo um mapeamento desse plano, né, por série, para garantir e entender o que foi proposto pelas atividades domiciliares, né, e que, de certa forma, a gente vai avaliar quando as crianças retornarem, né, nas vivências, as professoras organizarão situações de aprendizagem para entenderem, né, e ressignificarem, retomarem com as crianças essas vivências feitas em casa. E assim as professoras conseguem entender como a criança se desempenhou. Também tem aqueles objetivos que não foram possíveis, porque é de uma ordem mais do domínio do professor, né, de alguém especializado mesmo. E também daquilo que é do grupo, do coletivo. Então, tem objetivos ali que se referem à criança se desenvolvendo com outras crianças da turma, né? Então, tem aquilo que não foi desenvolvido nesse momento remoto e que as professoras vão precisar organizar. Então, entre retomadas e garantias daquilo que não foi vivenciado em casa, a gente está organizando para que nesse espaço de tempo entre a acolhida, né, e tudo que nós já falamos, a gente também consiga observar, avaliar como foi essa aprendizagem e aquilo que eles vão poder dar continuidade no momento que estiverem né, nas aulas presenciais ali. Então, assim, é dessa forma que o colégio tá se organizando, né? Acredito que nós teremos um sucesso nessas ações, porque a gente tem se preparado, né? Acho que cada um está fazendo a sua parte, né, Lívia? Um outro ponto importante do que a Marina nos traz é que na nossa organização nós estamos considerando a dimensão de que o nosso currículo infantil, ele é um currículo que nós chamamos de recursivo, ou seja, de retomadas e ampliações das aprendizagens. E essa perspectiva ela vai se dar ao longo da etapa da educação infantil. Bom, vamos nos encaminhando para o encerramento. Eu agradeço Marina, Glaucio e Lívia por esse diálogo. Também agradeço por tantas discussões, lives, reflexões, conversas, diálogos que temos tido e acompanhado no percurso aí desses mais de 3 meses. Entendo que esses diálogos ampliam o nosso olhar e nos fortalecem, criando uma grande rede a favor das nossas crianças pequenas.